pessoa, quem era esse líder. A palavra me diz que Naamã era comandante do exército do rei da Síria. A palavra me diz que ele tinha um cargo de muita responsabilidade. Que ele era um homem que fazia entradas e saídas militares. A palavra me diz que ele era um herói de guerra. Não está isso aqui no versículo 1 do capítulo 5. Ele era um herói de guerra. Era um homem muito conceituado. Se eu analisar direitinho, eu vou ver que o perfil militar dele era semelhante ao perfil de Davi. Era ou não era? Ele era um comandante de guerra, como Davi era comandante, como Saul e tantos outros, como até o Nabucodonosor. Ele ia à frente do exército de Ben-Hadad III. Todas as entradas e as saídas militares eram feitas por ele, as estratégias de guerra. Ele era um homem valoroso, ele era um homem corajoso, ele era um homem forte, destemido. Diga para o seu irmão do lado. Eita, Naamã. Ele está muito variado. Aqui, ó, diz que os seus oficiais chamavam ele de pai. Mas não está dizendo isso aí? Está dizendo. Está dizendo que os seus oficiais chamavam ele de pai. Você não pode chamar uma pessoa de pai se ela não tem uma influência paternal sobre você. Não é verdade? O meu pai biológico já não está mais aqui, já está com o Senhor. Mas eu tenho meu pai espiritual. Eu tenho meu Deus amado e querido. E nós temos o bispo, nós temos os nossos pais espirituais, aqueles que nos ganharam para Jesus, que nos acompanharam, que apacentou e cuidou, aqueles que estão alimentando espiritualmente a nossa vida. Amém. Não é verdade? Você não pode chamar uma pessoa de pai se ela não tem essa postura paternal sobre a sua vida. Porque é uma honra que não cabe ser dada àquela pessoa. Mas a palavra está dizendo, que aquele homem era chamado de pai pelos seus oficiais. Ele era o comandante do exército. E os oficiais eram homens importantes, que tinham um cargo abaixo dele, mas que chamavam ele de pai. E na hora que ele rejeitou a cura, na hora que ele não compreendeu a profecia, o mover, os oficiais se preocuparam com a saúde dele e disse assim: pai, desce as águas, se me pedisse algo difícil você não faria? Essa palavra me emocionou, porque eu vi que ele tinha envolvimento com os seus oficiais. Ele tinha relacionamento. Eu só posso ser chamada de mãe pelas minhas discípulas se eu tiver relacionamento com elas. A pastora só pode ser chamada de mãe se ela tiver relacionamento. O pastor de pai se ele tiver relacionamento. O apóstolo de pai se tiver relacionamento. Se não tiver, ninguém vai chamar assim, porque é um título muito amoroso, é uma honra muito grande. E ele era chamado de pai. Tremendo, não é não? Glória a Deus. Tremendo. Glória a Deus, meu ladinho. Tremendo esse homem. Tremendo. Ó, o marido. A palavra diz que ele era um bom marido. Porque a sua esposa chorava o tempo todo por causa dele. E a sua serva, a menina que veio de Israel, via aquilo. E ela foi usada por Deus para dizer ao homem de Samaria, na cidade lá de Meholá, aonde Eliseu morava, a menina disse ao homem de Samaria que pode curar o meu Senhor. A sua esposa, mais do que depressa, correu para ele e contou, porque ela queria que o seu marido fosse curado. Ela sabia o estado que ele se encontrava. Ela não queria que ele morresse. Isso me mostra, me indica, isso me instrui que ele era um bom marido. Porque se ele não fosse um bom marido, a esposa não ia se preocupar com a cura dele. Deixa ele morrer. Porque ele não presta mesmo, ele me dá trabalho, ele é horrível. Mas a esposa se preocupou com a saúde dele. Glória a Deus. Ele era um bom marido. Diga para o seu irmão do lado. Naamã. É um bom marido.
servos de Naamã. Tudo. Tudo a ver. Tudo a ver. Sabe por quê? Porque eu preciso saber quem são os meus amigos. Eu preciso saber quem são os meus amigos. Eu preciso saber aonde eu estou comendo na mesa, porque eu fui chamada para ser apacentadora, para apacentar vidas, para cuidar, para conduzir. Apacentar é acalmar. Apacentar é conduzir, apacentar é mostrar o caminho, a estrada, e eu quero e me relaciono com apacentadores de vida. Eu me relaciono com pessoas como eu, que tem o meu coração, que tem um coração de amor, de entrega, que tem um coração de compaixão. Essas pessoas me influenciam positivamente para a minha caminhada, para a minha conquista, para a minha carreira ministerial. Mas acontece que dentro da casa de Deus, mesmo os apacentadores não são todos assim. Há inveja, há mentira, há o pecado, há a ganância, a vaidade. E se eu divido a minha mesa com pessoas que têm essa postura, eu não estou sendo edificada em nada. Eu não me edifico. Não posso compartilhar a minha mesa, a minha vida, a minha conquista, os meus sonhos com pessoas que não sonham como eu, que não têm o coração que eu tenho, com pessoas que estão divididas no reino. E Ben-Hadad era um homem que tinha aliança política com Acabe. Havia reuniões políticas, havia reuniões aonde Naamã participava, ouvia as coisas. Ele participava de tudo. Ele estava contaminado com o conceito daqueles homens. Olha para o teu irmão aí do lado e diga isso assim. Isso é sério. Diga para o teu irmão do lado, quem são os seus amigos? Muitas vezes nós estamos com lepra. Pegamos lepras de quem andamos. Porque a lepra é altamente contagiosa. A lepra da vaidade, do orgulho, da soberba, da arrogância, da maledicência, da crítica, da acusação, do julgamento. Estamos com o coração cheio de si mesmo. A palavra de Deus diz: tempos de homem jactancioso, amante de si mesmo. É dentro da casa de Deus, querido, não é lá fora. Quem está lá fora já tem muito a andar, ainda vai conhecer. O tratamento é aqui, é para Israel. O homem tinha aliança política com Acabe, fazia reuniões políticas, tratava coisas a respeito de entradas e saídas militares de conquista. E o seu oficial, aquele homem que era o seu homem de ouro, participava daquilo e ouvia, era conivente. Ele era conivente porque ele tinha que avançar, ele tinha que conquistar, ele tinha que estar na frente do exército, fazendo o que era necessário e obedecendo o comando. Por isso ele chamava Ben-Hadad meu senhor e Ben-Hadad chamava dele meu servo. Porque havia uma aliança entre eles e havia uma aliança também com Acabe, e o reinado de Acabe lançou a opressão dos ricos sobre os pobres. O pobre já está opresso. Já é uma cana trilhada, um pavio que fomega. Ainda vem um rico para oprimir. Esse foi o grande recurso do reinado de Acabe: oprimir os pobres. E ele tinha aliança política com Ben-Hadad, que era rei da Síria, aonde Naamã era o comandante. A gente nunca pode saber o que se passa dentro dos gabinetes políticos. A gente só pode ver o que está aqui fora. Mas lá dentro a gente não sabe. E aí estão as grandes lepras. Aí estão as grandes lepras. Diga para o teu irmão do lado: Naamã poderia ser um homem de bom caráter.
Você está ouvindo? Depois que Acabe partiu, Acasias, seu filho, reinou da mesma forma que seu pai, cruelmente. Ele foi tão mal, diabólico, demoníaco como a sua mãe e o seu pai. Eis aí a herança sobre o filho. Então não há nada de bom numa aliança com uma pessoa que procede dessa maneira. É verdade? Porque eu vou me sentar numa mesa e comer com uma pessoa que tem uma natureza diabólica. Vai me acrescentar no quê? Nada. Eu vou me contaminar. Eu vou estar ouvindo comentários sobre a vida dos outros. Eu vou estar ouvindo críticas sobre a vida dos outros. Eu vou estar ouvindo fofoca sobre a vida do pastor e da pastora. Porque sempre se tem uma crítica para dar para o ungido de Deus. E foi essa peneira que faltou em Maná. Diga para o teu irmão do lado, faltou a peneira. Faltou a peneira. Na vida. Veja que herança que ele foi trazendo, que depósito sobre a vida dele. Cadê aqui os pastores de vocês? O casal de nome lindo, que estão aqui buscando e trabalhando, fazendo o melhor. Qual a herança que os seus pastores têm para depositar sobre a vida de vocês? Muitas bênçãos, coisas boas, bênçãos. Olha o escolhido, olha o marido da ovelha. Olha o marido da ovelha, o melhor. Deixa eu ouvir esse amor. O melhor possível, né? Mas ele entrou na mão, entrou naquela cidade para ser curado, levando nas mãos presentes, porque ele estava acostumado na corte de Acabe, aonde se havia aliança política, fazia-se, comprava-se os profetas. Os profetas eram comprados na corte. Então ele foi até o profeta de Israel e levou muito presente. A palavra diz que ele levou muito presente para o profeta. Ele achava que o milagre dele, eu nem sei se ele sabia que era um milagre que ele ia viver, ia ser comprado. Ele não tinha entendimento. Ele seguia a um Deus chamado Rimon, que era considerado o Deus do trovão, que hoje em dia é o tal do Xangô. Só mudou o tempo, mas o demônio é o mesmo. É o Deus da tempestade, dos trovões, da chuva e dos ventos. Por isso que ele era esse general de guerra. Ele tinha apego a essa divindade. Ele ofertava essa divindade, buscando essa força de guerra. E quando ele foi até Israel, com aquela carta, por sinal uma carta bastante atrevida, o Ben-Hadad fez uma carta muito atrevida para o rei de Israel, dizendo: olha, meu servo está indo aí, acabamos de ler, e quando ele chegar aí, você lê a carta de posse dela, providencia a cura dele, mas veja só. Quer dizer que eu tenho a minha casa, e aí alguém chega e diz assim: olha, estou mandando alguém na sua casa, você vai sentar ela na mesa, você vai dar comida para ela, você vai vestir ela, e você vai botar ela para dormir na sua cama. Pense um negócio desse. A casa é minha, eu recebo quem eu quiser e da maneira como eu devo receber. Não é verdade? Então ele pega e manda o general dele em Israel com uma carta dizendo: receba o meu general, porque lá ele era honrado, mas em Israel, meu filho, a honra é do Senhor.
E o homem enlouqueceu, se rasgou todo, eu não posso fazer nada. Mas o profeta disse, manda ele até aqui. Manda ele até aqui, manda ele até comigo. Não se preocupe. E ele foi. O mais interessante que a palavra diz, sabe o quê? Que ele parou numa praça, não foi? Não foi não? Não, na porta. Na porta do profeta. Não foi numa praça. Ele não parou numa praça e ele mandou um mensageiro e disse, vai lá e cuida minha mãe com ele. Palavra do Senhor, diz que ele parou na porta de Eliseu. Parou com a sua comitiva cheia de presentes valorosos. E o profeta dentro de casa fez, já vi tudo, já tem até o ali, os presentes, tudo que ele família. De dentro de casa Eliseu não saiu, eu não sei o que ele estava fazendo, mas ele estava provendo a cura desse vaidoso. E ele disse assim para o mensageiro, sai e diz a ele que vai para o rio se lavar. O mensageiro saiu de dentro de casa e chegou para o homem na porta e disse assim, olha, o meu senhor disse para o senhor ir lá no rio e descer 7 vezes no rio. Ele ficou indignado. A palavra diz que ele ficou indignado. Não, aquilo era demais para ele. Não passei, não. De maneira nenhuma. Ele ficou indignado. Não com aquele homem orgulhoso. Não com aquele homem forte de reino. Não com aquele general de guerra da Síria. Não com aquele homem intelectual. Não, com ele não podia fazer isso não. Com ele, o homem tinha que receber ele pessoalmente. O homem tinha que ovacionar ele. Tinha que invocar o Deus Todo-Poderoso. E tinha que passar no sobre a lepra dele para ser curado. Porque ele era especial. Ele não era igual a todo mundo. Ele era diferente. Ele era um grande homem. Ele era amado pelo rei da Síria. O orgulho dele veio abaixo. As histórias do caráter dele foram expostas. O profeta fez propositadamente. É a sua cura, meu filho. A sua cura é o seu orgulho, a sua soberba. É a soberba, é a arrogância. É a vaidade, é a mesquinharia, é o não compartilhar, é a língua grande, Glória. Glória a Deus. é os falatórios inúteis, o julgamento das vidas alheias, o dedo que aponta o tempo todo. E o profeta disse, vá e desça. E ele não suportou, aquilo foi demais para ele. Aquilo foi demais para a vaidade daquele homem. E mais ainda, ele olhou o rio e viu que o rio não era tão limpo e disse, não vou descer nesse rio não, olha a vaidade desse homem. Cadê aquele homem que nós lemos no início? Cheio de qualidades. Aquele homem acostumado a comandar, aquele homem acostumado a ser bem recebido. Quando ele foi tocado na sua ferida, ele despegou. Tem pessoas que querem ser reconhecidas o tempo todo. Quando elas não são homenageadas, reconhecidas, elas ficam enfurecidas. Eu estou falando, da casa de Deus. Eu não estou pregando lá para fora. Eu fui chamada para pregar para Israel. Foi para Israel que eu fui chamada. E depois eu disse, mas pregar para Israel porque Israel não está pronta? Não. Israel está doente. Precisa descer nas águas purificadoras. Precisa ser tratado da lepra espiritual. A lepra de Naamã não era física, entenda isso. A lepra do físico de Naamã só vai sair amanhã. No próximo encontro aqui. No 7º mergulho, ele sai sem lepra. Aí a carne sai limpa.
desse homem. Cada mergulho que ele dava, vinha uma cura da alma dele. Ele descia e subia, ele descia e subia, ele descia e subia. E ainda estava ali naquela situação. E a lepra dele era nojenta. Era um tirarate. Um tipo de lepra que pega na roupa, nos objetos, que supura, que descia um negócio estranho da pele dele. Sabe quem lavava as roupas dele? A menina israelita, porque a esposa não tocava nele não. A esposa não chegava perto dele, ele estava muito nojento. Era fétida. Era o tipo de lepra dele. Ele estava contaminado com a sua lepra física que passou para a carne. Quantas pessoas dentro da casa de Deus estão doentes por causa das suas lepras espirituais aqui dentro? A falta de perdão. A falta de perdão acorrentando o outro no mundo do espírito, se acorrentando também. E está doente, não sabe por quê. Eu sei que muitas vezes o Senhor permite coisas porque Ele quer tratar conosco algo. E também porque Ele quer nos fortalecer. Muitas vezes também Ele quer trabalhar em nós para que a gente alcance o objetivo dEle. Para que a gente entre na dimensão dEle. Mas muitas vezes estamos doentes porque somos orgulhosos e vaidosos. Temos uma vida certinha, estamos na igreja o tempo todo, orando, buscando o Senhor, lendo a palavra, dizimamos e ofertamos, mas aí não olhamos, nós não internalizamos para buscar o que está faltando, onde é que estão as brechas, os buracos aqui dentro. E Naamã estava daquele jeito. E o mergulho de Naamã hoje é o orgulho dele que vai ficar lá embaixo. Diga para o seu irmão do lado, o mergulho de hoje é o orgulho. Não é a cura da lepra, é a cura espiritual. É esse paralelismo que nós estamos fazendo hoje, com essa palavra, dessa cura desesperada. Eu preciso dessa cura também. Todos os dias da minha vida eu preciso dessa cura. Todos os dias. Todos os dias, até o dia que Deus me chamar, eu preciso ser curada, liberta, sarada. Eu estou vigiando a minha conquista espiritual. Eu fiz a minha oferta, eu fiz o meu holocausto, estou igual a Abraão, ó, com o meu cajado na mão, espantando as aves de rapina. E porventura pode vir comer a minha oferta de amor, que é a minha libação, a minha vida no altar. Eu estou vigiando isso, eu estou me curando todos os dias. Senhor, eu preciso dessa cura, eu preciso dessa lavagem, eu preciso dessas águas purificadoras. Precisamos desesperadamente disso até os últimos instantes. Você hoje precisa dessa cura, desse mergulho. Diga para o seu irmão do lado, você precisa desse mergulho. Amém? Por fim, o nosso rema. Mateus 11, 28 diz o quê? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque não há vitória sem Deus. Não há conquista sem Deus. A palavra de Deus diz assim, ó. Eu vou ler esse texto porque ele é muito lindo. Ele disse assim. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, foi como o profeta disse, eu não aceito nada. Porque o que eu estou fazendo porque Deus tem um objetivo na tua vida. E ele disse, Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ele foi impactado pelo poder de Deus na vida dele. Ele teve um fundo profundo com Deus de Israel. Ele descobriu uma nova trajetória de vida. Ele entendeu que até ali o tal de Limão não fazia nada por ele. Ele estava apodrecendo vivo e perdendo as suas honras. Eu posso imaginar ele na cavalaria. Será que os oficiais de fogo chegavam tão perto dele assim? Como não deveria estar aquele homem? Ele pediu uma
2 mundos, ou seja, uma boa parte para ele levar, sabe para quê? Para levar Deus de Israel com ele até a Síria. Para adorar o Deus de Israel na Síria. Aqui mostra que ele teve um quebrantamento muito grande, entendeu, igreja? Mostra que ele verdadeiramente foi movido pelo poder de Deus. Ele se sentiu grato, mas ainda não entendia a essência de Deus. Ele achava que Deus era territorial, era o Deus de Israel. Ele queria levar aquela porção de terra até a Síria para ali ele adorar, levantar o altar. Ele não entendia que Deus de Israel já estava dentro dele. Quando ele se levantou das águas, ele recebeu essa essência de Deus. Ele já estava levando Deus dentro dele, ele já era tão transportador dessa glória. Mas a palavra de Deus diz aqui que ele teve esse encontro profundo, ele entendeu: vinde a mim os que estão cansados, venha a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e serão aliviados. Glória a Deus. Troque o seu jugo pelo meu, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Amém. Essa é a palavra rema. Glória a Deus. Esse versículo, a Deus que chama. E ele disse: eu não oferecerei mais nenhum holocausto, nenhum outro Deus que não seja o Deus de Israel. Porque verdadeiramente há Deus em Israel. Glória a Deus. Amém? Glória. Nós precisamos fazer essa noite. Glória a Nós Deus. precisamos reconhecer que não há outro Deus. Mas você vai me dizer que você já aceitou Jesus como Deus e Salvador. Você vai me dizer que você já teve um encontro com o Senhor, que você já o conhece. Mas se você mergulhar nesses rios hoje, você vai ver que ainda falta muito ainda para você conhecer Deus. Você vai perceber como nós temos sido falhos com o Senhor. E quanto a igreja gosta de acalentar o pecado. Quanto a igreja fica minando as suas vaidades. Como a igreja gosta de ficar acalentando os seus orgulhos. É verdade ou não é? É. Acalentando os seus orgulhos e as suas vaidades.